Qual é o melhor nicho para ter sucesso na neuropsicologia? Se você é neuropsicólogo ou está se formando, você já deve ter feito essa pergunta para você mesmo. Qual é o melhor nicho na neuropsicologia? Autismo, TDAH, ansiedade, depressão, adultos, crianças, adolescentes, realizar avaliação, reabilitação? Hoje eu vou te contar a verdade que quase ninguém fala e que vai mudar completamente a sua carreira. No início da minha carreira em neuropsicologia, eu escolhi o nicho de ansiedade e TDAH, porque lá no início eu também, além de fazer a avaliação, intervenção neuropsicológica, eu também realizava a terapia cognitivo comportamental, a parte ali da psicoterapia. Então, eu decidi escolher esse foco, né, na ansiedade e no TDAH, em pacientes adolescentes e também adultos. Mas no decorrer do tempo, eu fui percebendo que eu precisava especificar o meu público-alvo para direcionar a minha fala, a minha comunicação, para atingir as pessoas que realmente precisavam dos meus serviços, do meu trabalho, e eu pudesse alcançar o público que eu desejava atender. Então, eu, no percurso, tive muita dificuldade porque não encontrava. Uma pessoa dizia uma coisa, outro profissional dizia outra coisa, e ficava no emaranhado de opiniões de vários profissionais. Então, aqui neste vídeo, eu vou apresentar a minha opinião, o conhecimento que eu adquiri ao longo do tempo, e você vai filtrar o que for necessário para você e você vai tomar essa decisão. Pode ser essa decisão hoje ou amanhã, mas essa decisão precisa ser tomada, ou seja, você precisa escolher um nicho. Eu posso depois explicar a necessidade do nicho em algum outro vídeo, mas principalmente o que é um nicho? O nicho é um segmento de mercado que a pessoa utiliza para poder se diferenciar, para que essa pessoa possa ter uma oportunidade de negócio ali no trabalho que ela está desenvolvendo ou desempenhando. Então, na área da neuropsicologia, existem vários temas. Existe um público-alvo. E qual é o melhor nicho para que você possa, então, ter sucesso? Primeiro ponto é você entender que existe o erro mais comum ao escolher um nicho. O maior erro que eu vejo é escolher um nicho baseado apenas no que está em alta ou no que todo mundo está fazendo. Ou seja, nicho não é moda, anota isso. Nicho não é você copiar o Instagram ou copiar o jeito de alguém falar ou o jeito de alguém trabalhar. Nicho não é só gosto pessoal, não envolve apenas isso. Eu gosto de falar sobre um assunto, eu gosto de trabalhar somente com esse público, e é isso. Não. Tem que ter um norte, tem que ter uma estratégia, um caminho traçado, uma razão por trás daquele nicho que você escolheu. O melhor nicho não é o que dá mais dinheiro no papel, é o que te sustenta na prática, emocionalmente, financeiramente e tecnicamente também. Então, qual é o melhor nicho? O melhor nicho na neuropsicologia é aquele que fica envolvendo 3 pilares. Então, a base do melhor nicho é uma base que envolve 3 pilares. Então, anota aí o primeiro pilar. A demanda real. Existe uma demanda real onde você trabalha. Yuri, eu trabalho de forma online. Então, não tem limites para você. Eu trabalho somente de forma presencial. Então, no seu campo aí de atuação, qual é a demanda real presente? Qual é a maior demanda? Existe fila de tratamento para isso? As pessoas estão constantemente buscando ou falando com você? Pessoas pagam por isso? Escolas, médicos ou famílias procuram sobre esse determinado tema? Exemplo, avaliação para autismo, para TDAH, para dislexia, descalculia, depressão,
adultos em busca de diagnóstico tardio, dificuldades escolares. Então, qual é o seu contexto? Você primeiro vai pensar, existe demanda real para isso? Qual é o meu contexto? No meu contexto, existe sim uma demanda real. Eu percebo que, às vezes, você pode ser um psicólogo escolar que está querendo migrar para a área da neuropsicologia ou está querendo ter uma outra área de atuação além da psicologia escolar. Logo, a sua demanda ali, o seu contexto gira em torno de crianças e adolescentes que podem ter dificuldades no aprendizado, que podem ter ali a suspeita de autismo, de TDAH, de TOD e outros transtornos. Então, você já pode ter uma experiência nisso, você já pode ter, escutar de outros profissionais, da própria escola, das próprias famílias que lhe procuram, essas dificuldades. Logo, você já sabe se há uma demanda real ali presente. Segundo pilar, o perfil emocional do profissional. Então, agora não é a parte externa. Ah, qual é a demanda real? Existe? Existe. Agora é a parte interna, sobre você. Então, você tem que se conhecer. Por isso que eu venho trabalhando em alguns outros vídeos sobre mentalidade empreendedora, mentalidade CLT e como desenvolver essa mentalidade para que a clínica em neuropsicologia tenha sucesso. Então, você precisa trabalhar a sua mentalidade. E isso é trabalhado também na mentoria Viver da Neuropsicologia. Então, perfil emocional do profissional. Tem nicho que é tecnicamente incrível, é muito bom, mas esse nicho não pode ser bom para você. Por quê? Porque ele pode emocionalmente destruir você por dentro, ou seja, aquilo ali pode trazer um incômodo, aquilo ali pode trazer algo difícil de lidar. Então, vamos dizer, olha só um exemplo de nicho na psicologia de uma forma geral. A pessoa pode escolher, eu quero um nicho sobre depressão, mas esse nicho sobre depressão pode tocar em alguma ferida sua que não foi tratada e você vai estar em constante convívio com esse transtorno. Por quê? Porque o público que você vai atender vai ser pacientes com depressão. Então, você vai estar precisando constantemente ler sobre esse assunto. E aquilo ali pode, se você tiver tido ali na sua vida depressão, ou algum familiar com depressão, ou aquele assunto ali acaba sendo difícil para você de lidar, porque pacientes com depressão, eles podem muitas vezes quase não falar no atendimento. É diferente de um paciente com ansiedade. Então, um paciente com ansiedade em um tratamento pode falar muito. Um paciente com TDAH também, do mesmo jeito, pode falar muito. Agora, um paciente com depressão pode falar pouquíssimo, porque não tem energia, não tem forças, não tem ânimo para poder falar sobre as dores, sobre as dificuldades que está passando. Logo, você vai precisar exercer essa profissão com mais atividade dentro do tratamento. Isso no contexto ali da intervenção neuropsicológica. Mas, se o seu objetivo é pessoas com autismo, pessoas com TDAH, então você vai ter que decidir qual é o seu perfil emocional, qual é o seu perfil. Então, envolve tolerância ao sofrimento, você precisa ter essa tolerância, no sentido de desenvolver essa situação de não ser uma esponja emocional, porque às vezes, mesmo que o profissional possa ter passado 5 anos de graduação e outros anos de pós-graduação, é possível que algum tema, algum assunto, possa ali atingir alguma ferida emocional que não está cicatrizada. E isso pode acabar gerando sofrimento no profissional se ele for tipo uma esponja emocional daquele tipo de tema, daquele tipo de assunto. A rotina, ou seja, a sua rotina vai envolver sempre esse assunto.
contato com família, com escola, com médico. Então, como é a sua experiência? Você tem contato com todos esses profissionais, com todos esses contextos? E isso vai te ajudar na decisão. E o terceiro pilar é a possibilidade de posicionamento. Então, o primeiro pilar é sobre essa questão da demanda real. Segundo pilar, sobre o seu perfil emocional. E o terceiro pilar, a possibilidade de posicionamento. Ou seja, dá para explicar o que você faz? Você consegue explicar o seu funcionamento de trabalho, a avaliação, a intervenção? As pessoas entendem o seu valor, entendem o valor que você está cobrando, ou entendem o seu valor enquanto profissional. Dá para criar conteúdo educativo com isso? Você percebe que você tem habilidade para isso? Se o público não entende, ele acaba não adquirindo aquele serviço. Então, você precisa saber como é que você lida com esse assunto, se você tem habilidade ou se não tem. Ah, Yuri, eu não tenho habilidade. Pois saiba que pode desenvolver essa habilidade. Então, se você quer trabalhar com um determinado tema específico, um determinado público, logo você pode desenvolver essa habilidade. Mas tem que ter demanda real, tem que ter o perfil para isso e também tem que ter essa possibilidade de posicionamento. Nichos que funcionam, então, na prática, né? Autismo e TDAH tem alta demanda, mas exige estudo constante. Então, como eu falei para vocês da minha trajetória, no primeiro momento, eu comecei a atuar na área da ansiedade e TDAH em adolescentes e adultos, mas percebi uma necessidade de focar mais, ou seja, decidi atuar com autismo e TDAH em adultos somente. Então, eu não atendo crianças e também nem atendo adolescentes. Eu atendo principalmente, especificamente, adultos, a partir de 18 anos de idade, tanto na avaliação quanto na intervenção neuropsicológica, de forma presencial e de forma online. E o meu maior público é no online, seja na avaliação ou seja na intervenção. Percebe? Então, o meu nicho é autismo e TDAH em adultos. Ponto final. Trabalhando na avaliação e na intervenção neuropsicológica. E aí, qual é o seu nicho? Você precisa decidir. A avaliação neuropsicológica, ou intervenção, ou os dois, porque é possível um profissional não querer trabalhar com avaliação e querer trabalhar só com a intervenção, a reabilitação neuropsicológica. Ou o contrário, quer trabalhar só com a avaliação neuropsicológica e a terapia, ou somente com a avaliação. Por exemplo, no meu caso, o meu maior público entre a avaliação e intervenção é a avaliação neuropsicológica, online, principalmente. E aí você vai descobrir qual é o seu público, qual é o nicho que funciona para você. Não é o que funciona para os outros profissionais, mas é o que funciona especificamente para você. O seu público vai ser criança, adolescente, adulto? Vai ser homens, mulheres? Porque você sabe que você também pode escolher se você vai atender especificamente mulheres ou você vai atender o público masculino, por exemplo. Então, você vai escolher o seu nicho, o seu público-alvo. Ah, Yuri, então quer dizer que se eu escolher o meu nicho, esse público-alvo, quer dizer que eu não vou poder atender algum outro? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que o seu conteúdo você vai preparar para que esse conteúdo possa ser direcionado para aquela pessoa. Então, o nicho, ele é muito bom por isso. Por quê? Porque você não vai estar perdendo o seu tempo falando de vários assuntos. Imagina só, alguém pegar o Instagram e falar sobre ansiedade, sobre depressão, sobre autismo, sobre TDAH, bipolaridade, borderline, esquizofrenia, dislexia, descalculia, TOD e outros assuntos. Então, tá tentando falar com todo mundo, mas
acaba sendo um profissional generalista e não um profissional especialista. Ou seja, o que as pessoas estão procurando nos dias de hoje é um profissional realmente especialista. Não somente alguém que fez uma pós-graduação, mas principalmente alguém que realmente tem experiência clínica focada naquele assunto e para aquele público específico. Porque imagina só, a sua comunicação com o nicho vai ficar mais direcionado, ou seja, você vai estar falando exatamente com aquela pessoa. A pessoa vai ter a sensação, realmente ele está falando comigo, ele está falando com a dificuldade que eu realmente tenho, e essa pessoa pode procurar logo o seu atendimento, a sua avaliação, a sua intervenção. Mas se você estiver querendo falar com todo mundo, não vai ter um público-alvo. O público é geral. Não tem como, então, querer viver da clínica neuropsicológica fazendo assim. Então, o nicho é o caminho que você precisa seguir, principalmente para aproveitar o seu tempo de estudo, porque você vai estar estudando um assunto específico, autismo, TDAH, ou depressão, ou dificuldade de aprendizagem, você está estudando aquele assunto específico. Então, você vai se tornar um especialista, mesmo sem ter uma pós-graduação naquele assunto, no sentido de ter experiência clínica naquele assunto específico. Então, o nicho é fundamental, é essencial para aproveitar o seu tempo de estudo, para direcionar os seus estudos, para direcionar a sua comunicação, para que essa comunicação seja objetiva, para que você tenha estratégia de conteúdo nas redes sociais e que você tenha ali oportunidade, você seja um diferencial na vida de alguém. Então, quando a pessoa olhar ali para o Instagram ou aqui para o YouTube, vai descobrir que você trabalha justamente com aquele assunto. Então, vai procurar o seu serviço, ao invés de procurar algum outro profissional que seja generalista, pode querer procurar você, que é especialista, que tem experiência clínica naquele conteúdo específico. Então, você também pode ter uma parceria com a escola, e isso vai gerar o que? Constância, mas exige comunicação. Né? Então, se você já tem essa comunicação com as escolas ou com outros profissionais, isso já te ajuda também a definir o seu público-alvo. Se vai ser criança, adolescente, adulto, porque principalmente, olha só o que eu vou falar, na avaliação neuropsicológica é essencial você decidir qual o seu nicho, porque existem vários testes com várias faixas etárias. Então, se você decide atender criança, adolescente, adulto, idoso, não é interessante quanto à rentabilidade, quanto ao faturamento e quanto à experiência, você querer atender todo mundo, porque você vai precisar adquirir muitos testes. Teste de atenção para criança, adolescente, para adulto, teste de memória também para essas faixas etárias, de inteligência e muitos outros. Então, você vai estar gastando muitos testes, e não vai ter sucesso na clínica, porque vai estar trabalhando para pagar os testes. E eu não quero que isso aconteça com você. Então, você precisa definir um público urgentemente. E aí você anota tudo isso que eu falei, esses pilares, para que você possa, então, decidir. Se você atende criança e adolescente, vai ter um conjunto de testes para isso, um conjunto de bateria de testes para isso, que eu posso depois falar aqui em um vídeo. Se você quer esse assunto sobre bateria de testes, coloca aqui nos comentários, que eu vou poder, então, te orientar, te ajudar nessa parte também. Lembrando que a mentoria envolve isso também, tá certo? A mentoria, ela envolve essa parte de orientação de carreira, de posicionamento, de marketing, de conteúdo para que você possa se destacar, mas também envolve a supervisão, a parte mais técnica do seu trabalho. E se você decidir o público de adultos, também vai ter um conjunto específico de testes. Se você decide atender no presencial ou somente no online, também existe um conjunto de testes. Então, você precisa decidir o que você realmente quer. O que realmente, então, quebra os profissionais? O que realmente faz com que os profissionais definem ou que eles não tenham sucesso na clínica? É querer atender todo mundo, é não saber explicar o seu trabalho,
cobrar mal, ou seja, está trabalhando para pagar, aliás, está trabalhando, mas não está vivendo, né, ali a parte do seu trabalho, não está investindo na sua qualidade de vida, então está cobrando mal, ou seja, está trabalhando muito e está recebendo pouquíssimo. Não tem o processo ali definido, e essa pessoa, esse profissional acaba tendo uma mentalidade CLT, uma postura CLT na clínica. Ou seja, nicho sem processo acaba virando sobrecarga. Se você não tiver consciente do seu perfil emocional, da sua demanda real, das suas habilidades. Então, ou seja, você tem muita habilidade, exemplo, com crianças, mas você quer atender adultos? Então, pensa na habilidade que você tem. Se você tiver uma grande habilidade com crianças e gostar de atender o público infanto-juvenil, ou só o público infantil, pronto. Lembre-se que você também vai ter que lidar com os pais, com a família. Então, não é apenas a criança ou apenas o adolescente, mas também o pai, a mãe, o avô, a avó, o tio, a tia. Então, todo esse conjunto vai estar presente. Logo, você precisa também estar consciente de tudo isso. Então, como descobrir o seu nicho certo? Você precisa fazer perguntas objetivas. Anote. Que tipo de caso você estudaria até se cansar? Que tipo de paciente você entende rápido? Ou seja, qual é o paciente que você tem ali uma habilidade de entender o que ele está sentindo e como ajudá-lo? Quem você já ajuda mesmo sem perceber? Que dor você consegue explicar com clareza? Seu nicho ele não vai nascer pronto, mas ele já pode estar iniciando e você nem está percebendo. Ele é estruturado, ele é lapidado, ele é construído ao longo do seu processo. O melhor nicho na neuropsicologia, então, não é o mais famoso ou aquele que tem muitos profissionais falando sobre esse assunto. O melhor nicho para você ter sucesso na neuropsicologia é o que você consegue sustentar, comunicar e transformar isso na sua carreira. Então, se você quer aprender a estruturar sua clínica, escolher o nicho com base nas suas habilidades, com base na sua vida, na sua trajetória, com base em estratégia e viver realmente da neuropsicologia, fala comigo pelo WhatsApp e coloca aqui também nos comentários mentoria para que eu possa te orientar melhor e você ter uma carreira de neuropsicologia com verdadeiro sucesso. Então, gente, se você gostou desse vídeo, aproveita para colocar aqui o seu like, se inscrever, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever para que você tenha todos esses conteúdos de neuropsicologia, de mentoria, supervisão, para que você não perca nenhum conteúdo e você realmente tenha sucesso. E também aproveita para comentar, compartilhar com seus colegas de profissão e ativa o sininho aqui também das notificações para que todo vídeo que for lançado você seja lembrado e você possa vir aqui assistir, tá bom? Gente, então, um excelente dia para você e até o nosso próximo vídeo.